Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio. E aí, ô Vanessa? E hoje a gente vai mergulhar fundo Isso aí? em um livro Aham. que é mínimo polêmico, né? É bastante. História, ficção ou ciência, do Anatoly Fomenko, Um matemático russo. que usa matemática e astronomia Exatamente. para argumentar que muita coisa. Muita E a coisa. gente aceita como verdade histórica, Isso. quando está completamente errada. E aí? Como que ele chega a essa conclusão tão radical? Bom, ele começa questionando os métodos tradicionais de datação. Ah, A análise de radiocarbono, por exemplo. tá. É um dos alvos da crítica do Fomenko. Certo. Ele argumenta que as variações na troca de carbono na atmosfera, ao longo do tempo, podem distorcer os resultados da datação, Sei. levando a erros gigantescos. Tipo assim, um objeto que a gente acha que tem milhares de anos. Pode ser muito mais recente. Exatamente. Interessante. É. Mas ele não para por aí, né? Não para por aí. Ele se debruça também sobre os registros de eclipses, comparando as descrições históricas com cálculos astronômicos. Isso. Que ideia maluca! Se um eclipse descrito em documento antigo não bate com os cálculos para data tradicionalmente aceita, Certo. isso pode indicar que o evento aconteceu em outro momento. É como se os astros estivessem dando pistas de um enigma histórico gigante. Que legal. E aí entra uma ferramenta bem interessante que ele usa, chamada método de paralelos dinásticos. O Fomenko analisa matematicamente as sequências de reinados em diferentes dinastias para identificar padrões Certo. e possíveis correspondências. Entendia? A sacada é que se duas dinastias têm padrões muito semelhantes, elas podem ter existido mais próximas no tempo do que a gente imagina. Do que a gente imagina. É como se ele estivesse procurando as digitais da história, em diferentes épocas, tentando remontar o quebra-cabeça. Mas me diz uma coisa. Essa análise de padrões não pode ser um pouco subjetiva. Pode. Tipo, quem garante que esses padrões que ele encontra são realmente significativos e não apenas coincidências? É uma crítica válida. É. E muitos historiadores apontam justamente para essa subjetividade na É. metodologia do Fomenko. Aham. Mas ele argumenta que usa métodos estatísticos Sim. para minimizar essa subjetividade Certo. e calcular a probabilidade de essas correspondências serem apenas coincidências. É. Ele afirma que essa probabilidade é baixíssima. Falando em coisas que a gente acha que sabe, o Fomenko também mexe com a história do cometa Halley. Aquele que aparece de tempos em tempos, super famoso. Exatamente. Ele questiona a precisão das observações chinesas do cometa, É mesmo. sugerindo que elas podem ter sido fabricadas, Nossa. ou no mínimo imprecisas. Caramba. Para ele, a alta densidade de registros de cometas nas crônicas chinesas torna possível encontrar qualquer periodicidade desejada. Mas é só aí. A gente está falando de astronomia, Sim. de cálculos, de ciência. Ah. Será que os chineses realmente inventariam dados sobre a aparição de um cometa? É aí que está a questão. É. O Fomenko acredita que a manipulação da história não aconteceu só por acaso, mas serviu a interesses específicos ao longo dos séculos. Interessante. Seja para reforçar o poder de governante Ah, ou para legitimar instituições religiosas. entendi. Falando em manipulação, o Fomenko não se limita a questionar datas e métodos de datação. Certo. Ele parte para reinterpretações bem ousadas de eventos históricos. Cool. Por exemplo, ele afirma que os antigos húngaros da China eram, na verdade, húngaros medievais. Sério. É A história da humanidade é muito mais curta. como se ele estivesse encolhendo a linha do tempo da humanidade, aproximando eventos que a gente considera distantes. Que doideira. Ele questiona, inclusive, a data de construção da Grande Muralha da China, A Grande Muralha da China. sugerindo que ela pode ser muito mais recente. Do que se acredita. Que loucura. Imagina só. Um dos maiores símbolos da China, com uma história totalmente diferente da que aprendemos. É muita coisa para digerir. É. Ele realmente está mexendo com as bases da história como a gente conhece. E a geografia também não escapa. A geografia. Ele propõe mudanças radicais na nossa compreensão de como os mapas Sim. e os nomes de lugares se transformam ao longo do tempo. Tem como ação. Me fala um pouco mais sobre essa questão dos nomes de lugares. Imagina que um lugar era conhecido por um nome em determinado período Aham. e depois passou a ser chamado de outra forma. Certo. Os historiadores podem acabar associando eventos e personagens errados a cada local. É como se a gente estivesse tentando montar um quebra-cabeça
com peças que não se encaixam. Exatamente. É porque os nomes mudaram e a gente não sabe mais qual peça vai onde, né? Isso é. Faz sentido. E essa confusão geográfica pode ter implicações bem sérias para a história, né? Afinal, se a gente não sabe onde as coisas aconteceram de fato, como podemos ter certeza de quem fez o que, quando e por quê? É verdade. É por isso que o Fomenko insiste tanto nessa questão de geografia, para ele entender como os nomes de lugares mudaram ao longo do tempo. Sim. É fundamental para reconstruir a história de forma mais precisa. E essa reconstrução da história nos leva a uma das reinterpretações mais chocantes do Fomenko. Ele identifica as figuras bíblicas de Gog e Magog como cossacos russos. Cossacos russos! É sério isso. E essa interpretação está ligada à ideia do Grande Mongol Império, que ele coloca como uma força dominante na história medieval. Certo. Para o Fomenko, Gog e Magog seriam parte desse império, Sei. que, segundo ele, se estendia por vastas áreas da Ásia e da Europa. E era, na verdade, liderado por eslavos. Cossacos russos dominando a Ásia e a Europa. Quiser. Parece coisa de filme de ficção científica. Parece com esse presente que desse comida tão radical. Ele usa uma série de argumentos, combinando análise linguística, comparações entre crônicas históricas e, claro, sua interpretação peculiar da geografia. Entendi. Ele argumenta que a figura de Genghis Khan, por exemplo, Sim. é uma construção posterior, uma mistura de diferentes líderes e eventos que foram fundidos numa única narrativa. Então ele está basicamente dizendo que o Império Mongol, como a gente conhece, nunca existiu. Ele não usa exatamente a palavra invenção. Mas argumenta que a história do Império Mongol, como está nos livros de história, é uma distorção da realidade, criada para servir a interesses políticos e religiosos. Entendi. E ele acredita que essa distorção se estende para muitas outras partes da história, inclusive para eventos mais recentes, por exemplo, do Diamante Orlov. O Diamante Orlov? Uma joia famosa, Sim. com uma história aparentemente bem documentada. Mas que, para Fomenko, ilustra como até mesmo narrativas relativamente recentes podem ser distorcidas. O Diamante Orlov é um exemplo perfeito de como a história pode ser manipulada, mesmo em épocas mais próximas da nossa. O Fomenko questiona a versão oficial da aquisição do diamante pelo Conde Orlov no século XVIII. Certo. Sugerindo que os detalhes da transação podem ter sido alterados para encobrir alguma trama obscura ou para beneficiar certas figuras históricas. Deve arrepiar. O Fomenko parece não ter medo de questionar nada nem ninguém. Ele vai da datação por carbono à história do cometa Halley, passando pela geografia, pelos impérios, pelas figuras bíblicas e até pelo Diamante Orlov. Exatamente. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho na nova cronologia. Isso. Ele ainda nos apresenta uma releitura para lá de polêmica do livro do Apocalipse. Ele interpretou o Apocalipse como uma descrição da conquista otomana da Europa nos séculos XV e XVI. Para ele, o livro bíblico não seria uma profecia sobre o fim dos tempos, mas uma alegoria sobre eventos históricos que aconteceram num passado não tão distante assim. Caramba! Mais uma vez, ele comprime a linha do tempo, aproximando eventos que a gente costuma considerar separados por séculos, ou até milênios. E tem mais. Ele questiona até a existência do filósofo grego Platão, sugerindo que ele pode ser uma duplicata do neoplatônico Plotino, que viveu séculos depois. Ele argumenta que as datas e os personagens da filosofia antiga podem estar completamente errados. É muita coisa para absorver, né? O Fomenko nos bombardeia com ideias radicais que desafiam tudo que a gente aprendeu sobre a história. Sim. Mas quer você concorde com ele ou não. É impossível ignorar as questões que ele levanta. Com certeza. A nova cronologia do Fomenko é um soco no estômago da história tradicional. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar ainda mais as suas teorias e tentar entender as implicações delas para a nossa compreensão do passado e do presente. É isso aí. Fiquem ligados. Até a próxima. Em julho a gente começou a desvendar a nova cronologia do Fomenko, mas ainda tem muita coisa pela frente. Sim. Lembra que ele usa matemática para questionar a linha do tempo. Uma das ferramentas mais polêmicas é a análise da função de volume de textos históricos. Função de volume. Parece coisa de física, não de história. Mas é fascinante, na verdade. Imagina você pega uma crônica histórica, tipo uma daquelas que contam a história de um reino ou de uma dinastia. Certo. A função de volume
analisa a quantidade de informação presente em cada ano dessa crônica. A ideia é que eventos importantes, como guerras ou reinados longos, geralmente recebem mais destaque nesse texto, certo? Isso cria picos na função de volume da crônica. Então ele compara esses picos entre diferentes crônicas. Isso. Se fossem duas crônicas supostamente de épocas diferentes, tiverem picos semelhantes. Ele conclui que elas podem, na verdade, estar descrevendo os mesmos eventos. Exatamente. É isso aí, é isso aí. Hum. E o Fomenko argumenta que encontrou muitas dessas correspondências, o que para ele é mais um sinal de que a cronologia tradicional está cheia de erros e duplicações. Sei. Ele até usa métodos estatísticos para calcular a probabilidade dessas correspondências acontecerem por acaso. E adivinha, ele afirma que a probabilidade é muito baixa. Nossa. Mas se a cronologia está tão errada assim, como a gente chegou a essa versão da história? É a pergunta que não quer calar. O Fomenko tem uma teoria para explicar isso. Ele argumenta que a cronologia que a gente usa hoje foi moldada por interesses políticos e religiosos ao longo dos séculos. Ele aponta, por exemplo, para o papel da Igreja Católica na Idade Média, que teria interesse em criar uma história linear, que sustentasse sua autoridade e poder. Entendi. Uma história com datas e eventos bem definidos daria mais legitimidade à Igreja, não acha? Faz sentido. Uma narrativa histórica bem amarradinha serve para justificar muita coisa. Mas, e em épocas mais recentes, quais seriam as motivações para distorcer a história? O Fomenko acredita que governantes e dinastias posteriores também teriam manipulado a história para se colocarem numa posição de poder e prestígio. Ele cita exemplos como a dinastia dos Romanov na Rússia. Que teria se beneficiado de uma versão da história que os glorificasse e justificasse seu reinado. Afinal, quem não quer ser visto como um grande líder, um herói, um escolhido do destino? Então a história seria uma espécie de narrativa em constante disputa. Isso. Onde cada época tenta moldá-lo aos seus próprios interesses. É como se a gente estivesse olhando para o passado através de lentes diferentes. Cada lente distorce a imagem de alguma forma. Perfeito. E para Fomenko, a cronologia tradicional que a gente usa hoje é apenas uma versão da história. E não necessariamente a mais precisa ou confiável. Ele nos convida a tirar essas lentes, a questionar o que a gente vê e a buscar outras perspectivas. E a datação por radiocarbono. Esse método não é considerado bastante confiável. É considerado sim. E como o Fomenko explica as datas obtidas por esse método? Lembra que a gente falou na primeira parte? Sobre as variações na troca de carbono na atmosfera. Pois é. O Fomenko usa isso para argumentar que essas variações podem levar a erros significativos na datação por radiocarbono. Então ele está dizendo que a datação por radiocarbono não mantém confiável assim. É isso aí. Que a gente não pode se basear apenas nesse método para determinar a idade de um objeto. Exatamente. Para Fomenko, a datação por radiocarbono deve ser usada com cautela e sempre comparada com outras evidências. Entendi. Ele argumenta que muitos artefatos e sítios arqueológicos podem ter sido datados incorretamente por causa desses erros na datação por radiocarbono. Nossa. E aí imagine o impacto disso na nossa compreensão da história. Caramba! Tem muita coisa para repensar. A nova cronologia do Fomenko é mesmo tão radical assim. Ele está propondo uma mudança completa na nossa visão da história. Sim, a teoria do Fomenko é extremamente radical e controversa. Ele propõe uma revisão completa da história, mudando datas, reorganizando eventos e reinterpretando figuras icônicas. Entendi. É como se ele estivesse remontando o quebra-cabeça da história, com peças totalmente diferentes, criando uma imagem completamente nova. E quais seriam as implicações disso? Se o Fomenko estiver certo, o que muda na nossa visão do mundo? Se a nova cronologia estiver correta. Muitos dos nossos livros de história teriam que ser reescritos. É mesmo? Teríamos que repensar as origens da civilização. O desenvolvimento da arte e da cultura, até mesmo as bases da nossa sociedade moderna. Caramba. É como se a gente tivesse que recomeçar do zero, construir um novo entendimento do passado. E, consequentemente, do presente. É uma ideia assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Imagine só, tudo que a gente achava que sabia sobre o passado pode estar errado. Seria como descobrir que a nossa família
tem um segredo obscuro que muda completamente a nossa história familiar. E é justamente por isso que a teoria do Fomênco é tão polêmica. Sim. Ela questiona os fundamentos da nossa compreensão da história, nos convida a repensar tudo que a gente achava que era verdade. Certo. É um convite para dúvida, para curiosidade, para busca por novas respostas. E aí, a nova cronologia é realmente plausível. Os argumentos do Fomênco convenceram os historiadores. A verdade é que a grande maioria dos historiadores e cientistas rejeita a nova cronologia do Fomênco. É mesmo. Eles criticam seus métodos, Certo. apontam para falhas nos seus argumentos. E defendem a validade da cronologia tradicional. Para eles, o Fomênco é um matemático brilhante, mas que se aventurou num território que não domina e acabou se perdendo em especulações e interpretações forçadas. Então a gente pode dizer que o Fomênco é uma figura controversa no mundo acadêmico. Sem dúvida. Um daqueles que agitam as coisas e nos fazem questionar o status quo. Isso. Mesmo que suas ideias não sejam amplamente aceitas. A obra do Fomênco gerou muita polêmica e debate, mas não conseguiu se firmar como uma teoria aceita pela comunidade científica. Entendi. Muitos o veem como um iconoclasta. Alguém que gosta de chocar e provocar. Mas que, no fim das contas, não apresenta provas convincentes para sustentar suas afirmações. Mas mesmo que a nova cronologia não seja aceita pela maioria dos especialistas, ainda é interessante pensar nas questões que ela levanta. Afinal, como a gente pode ter certeza de que a história que a gente conhece é verdadeira? Será que a gente não está preso numa narrativa que nos foi imposta? E que a gente nunca questionou? Exato, Júlio. O valor da obra do Fomênco. Mesmo que você discorde das suas conclusões. Tá justamente em nos fazer questionar a história que nos foi contada e buscar sempre novas evidências e interpretações. A história não é um conjunto de fatos imutáveis. Certo. Mas sim um processo de constante investigação e debate. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante e cada nova peça que encontramos pode mudar a imagem final. E é por isso que a gente adora mergulhar nesses temas aqui no Bookcast. Afinal, o conhecimento não se trata apenas de memorizar datas e nomes, mas de questionar, debater, e buscar sempre uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Sim. E a obra do Fomênco, goste-se ou não dela, nos instiga a fazer exatamente isso. E por falar em aprofundar o conhecimento, na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar algumas das reinterpretações mais específicas e polêmicas que o Fomênco faz da história. Que legal. Preparem-se para mais reviravoltas e surpresas. Ele não vai deixar pedra sobre pedra. Chegamos à parte final do nosso mergulho na nova cronologia de Anatoly Fomenko. Júlio, prepare-se, porque agora a gente vai se aventurar nas profundezas das teorias mais ousadas e controversas do Fomenko, aquelas que realmente desafiam tudo que a gente aprendeu sobre a história. Pode mandar brasa. A gente já viu que o Fomenko questiona métodos de datação, reinterpreta eventos históricos e até se mete com a história do cometa Halley e do Amateur Love, o que mais ele tem na manga. Bom, lembra que na parte anterior a gente falou sobre a função de volume e como o Fomenko usa essa ferramenta matemática para identificar padrões e correspondências em textos históricos. Então essa ferramenta é fundamental para ele construir a sua visão do grande Ongon Império. Assim, o tal império que ele coloca na Idade Média, mas que seria muito mais extenso e influente do que a história tradicional sugere certo. Ele até questiona a origem dos mongóis, sugerindo que eles podem ter sido, na verdade, eslavos. É muita ousadia para o historiador só. E essa é só a ponta do iceberg, Júlio. O Fomenko vai muito além, afirmando que o grande Mongol Império se estendia por vastas áreas da Ásia e da Europa, incluindo a China, a Índia, o Oriente Médio e, pasme, até mesmo parte da América. Para ele, esse império era a grande potência mundial da Idade Média e sua influência se fez sentir em todos os cantos do planeta. Peraí. Como assim? Os mongóis dominando a América antes de Colombo. Que tipo de evidência ele usa para sustentar uma ideia tão absurda? Calma, Júlio. Eu entendo seu ceticismo, é difícil mesmo engolir uma ideia tão radical. Mas o Fomenko se baseia em sua interpretação de mapas antigos, crônicas históricas e lendas, argumentando que muitos dos povos que a gente considera como nativos americanos seriam, na verdade, descendentes de exploradores e colonizadores mongóis. Ele aponta para semelhanças linguísticas, culturais e até mesmo genéticas para sustentar sua tese. Mas e as conquistas atribuídas a Genghis Khan e seus sucessores?
A gente aprende na escola sobre as hordas mongóis varrendo a Ásia e a Europa deixando um rastro de destruição. E conquista, será que tudo isso foi inventado? Ou seria uma versão distorcida de uma história real, mas com protagonistas diferentes? Essa é uma das partes mais polêmicas da teoria de Fomenko para ele. A figura de Genghis Khan é uma mistura de diferentes líderes e eventos históricos. Ele argumenta que as conquistas mongóis, como a gente as conhece, foram, na verdade, campanhas militares de outros povos como os russos, os turcos e europeus. Ele acredita que a história foi manipulada para criar a lenda de um líder mongol invencível, quando, na realidade, o poder estava nas mãos de outros grupos. Então a Ouro Dourada que dominou a Rússia por séculos não era formada por mongóis. Mas os livros de história estão cheios de descrições dos clãs mongóis governando a Rússia, cobrando impostos e impondo sua cultura e religião. Pois é, Júlio. Mas o Fomenko tem uma interpretação bem diferente para esse período da história russa, na visão dele. A Ouro Dourada era um império eslavo e não mongol. Ele argumenta que os governantes da Ouro Dourada eram príncipes russos que adotaram a atitude de Khan. Por razões políticas e culturais, eles teriam se aproveitado da lenda dos mongóis para legitimar seu poder e controlar o vasto território que se estendia da Europa Oriental à Sibéria. Caramba! É como se ele estivesse dizendo que os russos se fantasiaram de mongóis para dominar seu próprio povo. Mas, e a China, que foi governada pela dinastia Yuan, de origem mongol? Como Fomenko explica essa parte da história? Afinal, a influência mongol na China é incontestável, com monumentos, documentos e artefatos que comprovam a presença deles na região. Para Fomenko, a dinastia Yuan, assim como outras dinastias chinesas, foi datada incorretamente. Ele afirma que a história da China foi esticada para se encaixar na cronologia tradicional e que, na verdade, a dinastia Yuan governou a China em uma época muito mais próxima do presente para ele. A história da China está cheia de fantasmas cronológicos, personagens e eventos que foram duplicados ou deslocados no tempo, criando uma narrativa confusa e distorcida. E o Império Romano? O Fomenko também tem uma interpretação diferente para esse período da história. Ele não pode negar a existência de Roma, com todos os vestígios arqueológicos, textos clássicos e a influência duradoura da cultura romana no mundo ocidental. Júlio, prepare-se para mais uma bomba. O Fomenko argumenta que o Império Romano, como a gente conhece, nunca existiu. Para ele, a história de Roma é uma mistura de eventos e personagens de diferentes épocas e lugares, uma colcha de retalhos histórica criada para servir aos interesses da Igreja Católica. Mas e o Coliseu, os aquedutos, as ruínas de Pompeia? Como Fomenko explica todas essas evidências? Ele acha que os arqueólogos estão todos errados, que as inscrições em latim são falsificações, que os mosaicos de estátuas são frutos da imaginação de algum artista maluco. Ele não nega a existência desses vestígios materiais, mas questiona sua datação e interpretação para o Fomenko. Muitos dos monumentos e artefatos atribuídos aos romanos foram, na verdade, construídos por outros povos, como os gregos, os egípcios e os bizantinos, e acredita que a história de Roma foi criada para servir aos interesses da Igreja Católica, que queria se colocar como herdeira do Império Romano e legitimar seu poder temporal e espiritual. É muita informação para processar. A nova cronologia do Fomenko é realmente uma revisão completa da história, questionando tudo o que a gente aprendeu nos livros didáticos. Ele pega o quebra-cabeça da história, joga todas as peças para o alto e tenta montar uma imagem completamente diferente, com peças que não se encaixam, peças faltando e peças sobrando. É de pirar o cabeção. Exatamente. E é justamente por isso que a teoria dele é tão polêmica e gera tantos debates. Ela nos obriga a repensar nossa visão do passado e a questionar as narrativas que nos foram contadas. Será que estamos vivendo uma grande mentira histórica? Será que tudo que achamos que sabemos sobre o passado é uma ilusão criada para nos controlar e manipular? Essas são perguntas inquietantes que o Fomenko nos faz e que não têm respostas fáceis. Mas será que o Fomenko está certo? Existem evidências concretas que sustentem a sua teoria? Ou será que ele é apenas um matemático brilhante que se perdeu em um labirinto de especulações e teorias da conspiração? A verdade é que a grande maioria dos historiadores e cientistas rejeita a nova cronologia. Eles criticam seus métodos, apontam para falhas em seus argumentos e defendem a validade da cronologia tradicional para eles. O Fomenko é um caso clássico de overreach, de alguém que vai além de sua área de especialização e acaba se afogando em um mar de dados e interpretações forçadas. Então a nova cronologia é mais uma teoria da conspiração do que uma teoria histórica séria. Algo como a Terra plana, os reptilianos que controlam o mundo. Olha, Júlio, eu não iria tão longe. A nova cronologia do Fomenko é, sem dúvida, uma teoria controversa e marginalizada no mundo acadêmico, mas independentemente de estar certa ou errada, ela nos convida a refletir sobre a natureza da história, sobre como ela é construída e sobre quem se beneficia das diferentes versões do passado. A história não é apenas uma coleção de fatos e datas,
mas uma narrativa construída por pessoas com interesses, ideologias e perspectivas próprias. É isso aí. Acho que a grande lição que a gente tira da obra do Fomenko, mesmo discordando de muitas de suas conclusões, é a importância de manter a mente aberta e continuar buscando conhecimento, questionando, pesquisando e formando a nossa própria opinião. Afinal, a história é um debate em constante evolução e novas descobertas e interpretações podem mudar tudo o que achamos que sabemos sobre o passado. E com isso a gente encerra o nosso mergulho na nova cronologia do Anatoly Fomenko. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem e que continuem a explorar esse tema fascinante e controverso. E para quem quiser se aprofundar mais no assunto, a gente vai deixar alguns links e sugestões de leitura na descrição do episódio, vale a pena conferir. E não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar suas opiniões com a gente adora saber o que vocês estão achando do BookerCast. E para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A gente se vê na próxima aventura. Até mais.